Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para todo sempre. Para nós é um momento de alegria nós estarmos aqui nesta segunda-feira, dia 19 de 11 de 2018, são 8 horas e 2 minutos, amém. Tentamos gravar vídeos pela internet do celular, mas a conexão está baixa. Só nos restou gravar através da câmera desse computador, do notebook, para a gente comentar a respeito de alguns assuntos que nós vimos no final de semana. Eu vi alguns vídeos no YouTube falando do anticristo, alguns pregadores falando do anticristo e quem poderá ser o anticristo, que a Bíblia fala que virá o príncipe do povo. Ele destruirá a Jerusalém e o santuário. E aí alguns pregadores estão dizendo que não é os romanos, como muitos dizem, que não é os romanos. Teve um que disse que é o islamismo, são o povo árabe, que o anticristo vem de lá, por eles se encaixarem no perfil do personagem, das características. Eles são violentos, são ferozes, eles têm ódio de Israel, eles têm um sentimento de muito ódio, porque é bíblico, são descendentes de Ismael, filho de Abraão, e Esaú, que também é descendente de Abraão, bisneto de Abraão e neto de Isaac, filho de Jacó. Então, a Bíblia diz, eu vou dar o meu depoimento, que eu entendo que a Bíblia fala. Irmãos, a palavra de Deus diz que essas duas bestas que vai vir, foi uma visão do apóstolo João. Esses dois homens, eles são considerados homens do pecado. Com certeza eles vão surgir lá para a banda do Oriente Médio. Com certeza são os vizinhos de Israel. Amém? Então veja, que ele diz que a besta que subiu do mar, eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão, o diabo Satanás, o Deus desse século, deu-lhe o seu poder. Então veja, quando Jesus Cristo, Filho de Deus, o verdadeiro Messias esteve aqui na terra, quando ele foi batizado lá no Rio Jordão e foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele foi tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites, ele jejuou e ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo esse dragão aí, que já estava aqui na terra. E o dragão, a antiga serpente, o tentou. Mas o Filho de Deus resistiu ao dragão. Ele resistiu ao diabo, coisa que nós fazemos hoje. O dragão, a antiga serpente, ele é o tentador.
Ele tenta todo mundo. E uma das coisas que ele ofereceu, a tentação que ele prometeu para Jesus, foi, ele mostrou o mundo todo. Ele mostrou a glória do mundo e disse que tudo ele daria a Jesus se Jesus fizesse um gesto, prostrado, adorasse ele. O que a besta vai fazer? A besta vai adorar o diabo. A besta nada mais é do que um adorador do dragão. E Jesus disse: sai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Isso na fundação do mundo. Mas não é o que vai acontecer com essa besta que vai surgir do mar. A Bíblia diz, por causa da adoração que a besta vai dar ao dragão, o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e um grande poderio, coisa que ele prometeu para Jesus Cristo. Se Jesus Cristo prostrado adorasse ele. Mas Jesus rejeitou e negou e expulsou ele. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte. E sua chaga mortal foi curada. E diz a Bíblia que toda a terra se maravilhou após a besta. Toda a terra. E adoraram o dragão. Adoraram Satanás, o diabo. Por quê? Porque ele, o diabo, é que está por trás da cura dessa besta. Foi ele que curou a besta. E deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Por que eles falaram isso? Porque o diabo, diz a Bíblia, o diabo deu-lhe o seu poder, o seu trono e um grande poder. Então vejam que o Cristo verdadeiro, Filho de Deus, que também recebeu do seu Pai um reino, recebeu do seu Pai o domínio, ele é o Rei dos Reis, ele vai lutar contra o filho do diabo, contra o próprio dragão, que também tem um grande poder. Um confronto entre os céus e o inferno, entre o dragão, a antiga serpente Satanás, sedutor do mundo, e o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Porque quem vai batalhar? Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Jesus Cristo. Está aqui. A gente encontra a resposta da batalha que vai ter aqui no capítulo 1 do livro do Apocalipse. Dá a resposta que Satanás, ele é solto depois vencido. A vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Então, haverá uma guerra entre o verdadeiro Cristo, essa besta que recebeu um grande poder de Satanás. Satanás, o dragão, deu-lhe o seu trono e vai pelejar contra o Cristo verdadeiro. E aqui está a resposta. E aí os seus adoradores farão a seguinte pergunta: quem batalhará contra a besta? Quem será semelhante a ela? Porque na mente e no coração deles não existe ninguém, foram enganados pelo diabo. Na mente e no coração deles é o Deus deles. Eles adoram e eles pensam
que não existe ninguém que pode vencer o dragão. Que o dragão, etc., é o poderoso, etc., foram enganados e seduzidos pelo diabo. Porque vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diadema, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Veja que essa visão que o apóstolo João viu e escreveu para nós, trata-se do mundo espiritual. Ele viu o mundo espiritual. Ele viu acontecimentos que acontecerão neste mundo, só que por uma visão espiritual, que nós aqui, os mortais, não conseguimos ver. Deus mostrou para ele coisas, o mundo espiritual. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o seu nome pelo qual se chama a palavra de Deus. E seguiu o exército que há no céu, e cavalos brancos vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele a regerá com vara de ferro. Ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e a dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes, ou seja, ricos e pobres. E via a besta, ele viu a besta, ele viu os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Os demais foram mortos com espada, que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Ou seja, o apóstolo João, ele viu essa besta. Ele diz: e vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos, reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Então veja que os adoradores do dragão, os adoradores da serpente, faz essa segunda pergunta: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Jesus Cristo. Acabei de ler. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-lhes poder para continuar por 42 meses. Irmãos, eu estava vendo os vídeos no YouTube dizendo que o anticristo, essa besta, vem do Irã, vem da... Com certeza. Só que veja, a Bíblia diz que essa besta, o que ele vai fazer? O que essa besta vai fazer? E vi a besta,
e os reis da terra. Ele viu essa besta e os reis da terra. O que eu quero dizer? Irmãos, não é para a gente pensar, é um grande poder que o diabo, é o quarto reino que o anjo falou pro Daniel. Ele será diferente de todos os reinos. Então, sobre tudo que a gente tem visto agora, eu na minha geração, Irã, o profeta Maomé, todos esses regimes, não se compara com esse regime da besta. Ele vai reunir os reis da terra, todos os reis da terra. Ele vai formar um grande exército para lutar contra Cristo. Entendeu? Para lutar contra o próprio Cristo, o verdadeiro Cristo. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Veja, e foi permitido fazer guerra aos santos. Aqui no livro do Apocalipse, capítulo 19, vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. E vi a besta e os reis da terra e o seu exército reunido para fazer guerra, aquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E aqui ele diz que essa mesma besta, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Mas Cristo, ele vai fazer guerra, mas não vai vencer. E não vai vencer o verdadeiro Cristo. Ele não pode vencer o verdadeiro Cristo. Aleluia. Os santos, foi permitido fazer guerra aos santos. E vencê-los. E deu-lhes poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram todos que habitam sobre a terra. E adoraram todos que habitam sobre a terra, diz a Bíblia. E adoraram todos os que habitam sobre a terra. Misericórdia. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ontem, sábado ou no domingo, a irmã Socorro, ela leu o juízo final. Ela leu o juízo final. Capítulo 20, versículo 11. E viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, ou seja, ricos e pobres, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Veja que esses mortos que foram julgados, com certeza, a adoração ao diabo está escrito lá. E adoraram todos os que habitam sobre a terra. Com certeza essa adoração
Eles foram julgados segundo as suas obras. Eles foram enganados pelo diabo, pela serpente. Eles adoraram a besta, essa obra que eles fizeram. Eles deixaram com que a besta, esse líder anticristo, esse homem do pecado, eles adoraram a imagem da besta, uma obra que eles fizeram. Eles adoraram e eles deixaram ser selados pelo número da besta, pela imagem da besta. E eles foram julgados. Com certeza abriram os seus livros. Você adorou a besta. Você adorou o dragão. Você não só adorou os adoradores da besta. Você adorou o diabo. Você pensou e você achou que não existia outro Deus. Você adorou o próprio dragão. Conscientemente. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Você abre o livro do Apocalipse, no capítulo 20, 11. E deu o mal aos mortos que nele havia, e os mortos, e deu o mal aos mortos que nele havia, os mortos. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Os adoradores da bestas, está bem claro aqui na palavra de Deus. Os adoradores do anticristo, porque o anticristo vai ter os seus adoradores. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Os adoradores da besta vão procurar lá no livro, vão ser julgados por Deus no juízo final. Eles fizeram uma obra aqui na terra. Qual foi a obra que eles fizeram? Eles adoraram o dragão. Eles são feiticeiros, macumbeiros, são grandes e pequenos, ricos e pobres. Qual foi a obra que eles fizeram? Foram enganados pela serpente, seduzidos. Homicidas, feiticeiros, mentirosos, ladrões, anticristos, falsos profetas, mentirosos, enganadores. Eles amam o dinheiro e eles são idólatras. Eles adoram imagens, eles adoram, são prostitutos, eles adoram os ídolos e adoraram o dragão. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto, vão tudo para o lago de fogo, de enxofre. Eles vão passar pelo juízo final. Vai se abrir os livros, os mortos, eles vão morrer e vão passar pelo juízo. E o nome deles não vão estar escrito no livro da vida, porque eles adoraram a besta. Só adoram a besta os que não têm o nome escrito no livro da vida. Está bem claro aqui. E adoraram todos que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos. Aí entra todas as religiões são idólatras, só quem vai adorar a besta são os que não têm o nome escrito no livro da vida. São os perdidos, os condenados, os que não têm o nome, os que não creem em Jesus Cristo de verdade. Os que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, esses vão adorar a besta.
E aí não inclui só o islamismo. Só é o islamismo que não tem o nome escrito no livro da vida? Me diz. Só é o Irã, só os descendentes de Ismael, os descendentes de Esaú. A Bíblia diz que adoraram todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Vão adorar a besta, e os que adorar a besta vão para o lago de fogo de enxofre como seu chefão, como o seu líder.